Esse pó era vendido abertamente, nas prateleiras de lojas comuns. Era chamado de sais de banho. Era mefedrona, e ninguém por perto conseguia imaginar o que havia ali. Foi criado em 1929, mas ficou esquecido por 70 anos. Um químico anônimo descobriu a fórmula, a reformulou e publicou um relatório sobre seus próprios testes. Em 2010, a mefedrona se tornou a sexta droga recreativa mais popular na Europa, depois do tabaco, do álcool e da maconha. Era inalada em festas, abertamente, sem constrangimento. As autoridades a proibiram em muitos países simultaneamente, mas teve pouco efeito. 3/4 daqueles que já haviam experimentado continuaram a usá-la após a proibição, só que agora através da Dark Web. Hoje, é produzida ilegalmente e ninguém controla os ingredientes. O pó comprado pode conter qualquer coisa, e essa é mais uma razão pela qual as pessoas morrem. À primeira vista, é um pó branco comum ou cristais. É inalado, ingerido e misturado com álcool para potencializar o efeito, embora essa combinação aumente drasticamente o risco de morte. Se você pensa que esta é uma história sobre terras distantes e estranhos, espere um pouco. A mefedrona é hoje uma das drogas mais acessíveis do mundo, e o preço para obtê-la é irrisório. Seus principais usuários são jovens entre 16 e 30 anos. Aqueles que simplesmente queriam se divertir em uma festa e não esperavam que isso se transformasse em algo mais sério. Por que a mefedrona domina o cérebro tão rápida e poderosamente? Porque ataca simultaneamente dois centros de prazer principais, os responsáveis pelo desejo e pela felicidade. Um centro controla a motivação e a antecipação. O outro, os sentimentos de aconchego, proximidade e alegria. A mefedrona afeta ambos simultaneamente, extraindo o máximo em questão de minutos. Após um choque como esse, o cérebro fica incapaz de gerar esses sinais de forma independente. Ele aguarda a próxima dose, como um comando para começar. Sem ela, só resta o vazio e a crescente ansiedade. É por isso que, após o primeiro uso, a pessoa já quer repetir. Não porque seja fraca. Simplesmente, em uma única noite, o cérebro é reprogramado para uma nova e única fonte de prazer. Após apenas 3 a 5 usos, o corpo se adapta fisicamente. As áreas do cérebro que antes lidavam com o prazer da comida, do riso e da interação social, começam a se desligar para sempre. A pessoa para de sentir prazer com qualquer coisa, exceto com a droga. Para alguns viciados, esse estado permanece permanente, mesmo depois de abandonarem completamente a droga. O cérebro literalmente esquece como sentir prazer por conta própria. Isso é visível em imagens médicas. As áreas responsáveis pela sensação de alegria escurecem e param de funcionar. A possibilidade de reversão desse quadro depende do estágio em que se encontra. O que acontece com a psique, se você usar mefedrona por meses? Alucinações, paranoia e delírios de perseguição são comuns. Isso é frequente para quem não consegue parar a tempo. A pessoa começa a ouvir vozes, ver sombras e temer todos ao seu redor. Às vezes, esses sintomas desaparecem após a interrupção do uso. Mas, para algumas pessoas, eles permanecem permanentemente, sem possibilidade de retorno à normalidade. Há casos documentados em que vários meses de uso levaram a um quadro indistinguível de um transtorno mental grave. A pessoa foi hospitalizada e nunca mais voltou à sua vida anterior. A memória começa a falhar. Primeiro, os eventos das últimas horas desaparecem, depois semanas. A pessoa não se lembra do que aconteceu pela manhã. E isso não é um exagero, mas um fato médico comprovado. O humor se torna insensível, a fala lenta, as reações apáticas. As pessoas que conheciam a pessoa antes dizem a mesma coisa. Esta é uma pessoa diferente. A pessoa que elas conheciam desapareceu. Essas mudanças podem ser irreversíveis, mesmo que a pessoa pare de usar a droga. Alguns viciados precisam de acompanhamento psiquiátrico vitalício, não como exceção, mas como consequência natural. O mais assustador é que, nos estágios iniciais, a pessoa se sente melhor, mais inteligente e mais sociável. É justamente essa falsa sensação de clareza que a mantém viciada, enquanto a destruição acontece de dentro para fora. Como é a sensação de abstinência de mefedrona? É muito pior do que a maioria das pessoas imagina. Câimbras musculares, palpitações e a pessoa não consegue encontrar um lugar para descansar. A pressão arterial sobe, a pessoa transpira muito e sente náuseas. Mas a parte mais difícil não é física. É um vazio negro interior.
Impossível de escapar sozinho. O cérebro, acostumado a uma explosão artificial de felicidade, agora não produz nenhuma. Nada traz alegria. A comida tem gosto ruim, o sol não esquenta, as pessoas irritam, e isso dura semanas. É durante esse período que a maioria das recaídas ocorre. A pessoa sabe que uma dose vai acabar com tudo imediatamente, essa é a armadilha, e escapar da dor leva diretamente de volta ao vício. De acordo com especialistas em dependência química, pessoas com dependência grave vivem, em média, cerca de 5 anos após o início do uso regular. A causa de morte mais comum é parada cardíaca. Mesmo assim, a maioria dos dependentes permanece convencida até o fim de que está no controle. Essa mesma confiança é um dos principais sinais de que o controle já foi perdido há muito tempo. O tratamento exige isolamento completo, desintoxicação do organismo e acompanhamento psicológico a longo prazo. Pouquíssimas pessoas conseguem parar sozinhas, não por falta de força de vontade, mas porque o cérebro sofreu alterações químicas. Mesmo após um tratamento bem-sucedido, a fissura pode retornar por anos. Cheiro, música, lugar, qualquer estímulo aleatório pode reativar o desejo. Não é uma fraqueza, é biologia. Como a mefedrona se tornou acessível a qualquer adolescente, através de um sistema de pontos de entrega secretos. Sem contato pessoal com o vendedor, sem risco de encontro cara a cara. O comprador transfere o dinheiro, recebe coordenadas precisas e encontra um pacote debaixo de uma pedra ou atrás de um cano. Sem contato visual, sem conversa, sem oportunidade de parar e mudar de ideia. Estudantes, entre outros, usam esse esquema. A barreira de entrada é quase zero, o preço é mínimo. O anonimato é completo. O sistema perfeito para viciar alguém discretamente. Os próprios vendedores muitas vezes não entendem com o que estão lidando. Alguns deles são outros viciados que começaram a vender para financiar sua próxima dose. A corrente é fechada. Viciados criam viciados. Ninguém planejou fazer parte desse sistema. Ninguém pensou que sua primeira festa terminaria assim. A história da mefedrona não se resume a pessoas distantes em becos escuros. É uma história sobre aqueles que estão por perto, e quanto mais cedo você souber disso, maiores serão suas chances de evitar essa armadilha. Milhares de pessoas se perdem todos os anos em uma substância que antes era considerada apenas uma forma de diversão. Compartilhe isso com quem precisa saber. Exploramos temas que raramente são discutidos abertamente, mas que afetam a todos nós. Inscreva-se no canal e assista a outros episódios. É importante.